Olá, bom dia a todos. Aqui é o pastor Davi Oliveira em mais um Café com Propósito. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Nós estamos aqui de segunda a sexta-feira trazendo uma palavra para o seu coração, uma palavra de ânimo, de esperança, uma palavra de fé. Amém? Ontem nós começamos aqui, hoje é quarta-feira, ontem nós começamos aqui uma série maravilhosa, que é a série Habilidade com as Pessoas. Isso mesmo. Eu já deixei aqui ontem o meu currículo, né? Eu fui gerente aqui na Caixa Econômica Federal durante 16 anos. Desses 16, eu fui 11 anos gerente de relacionamento. Fiz vários cursos dentro da Caixa, sou formado em economia, tenho pós-graduação em sociologia, faço teologia, né? Que eu sou pastor. Fiz vários cursos aí, como em líder, né? Li vários livros sobre liderança. Então, nós resolvemos trazer essa série aqui, Habilidade com as Pessoas, para você ter uma vida abençoada. E ontem nós fizemos uma introdução aqui falando sobre isso, para aquelas pessoas que almejam uma carreira de sucesso, uma vida familiar feliz e uma vida social melhor. Ontem, então, foi a primeira aula, nós falamos assim, olha, entendendo as pessoas e a natureza humana. Se você não assistiu essa aula, você pode vir aqui na playlist e assistir essa aula. Tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. Que nós trazemos aqui conhecimento, estratégia, técnicas, né, sobre relacionamento e tudo dentro da palavra de Deus também. Porque quando a gente trata da palavra de Deus, a gente leva aí o melhor para as pessoas, tá bom? E hoje então, pegue caneta e papel, nós vamos dar continuidade. Ontem a aula foi maior, porque a gente fez uma introdução, explicou o que era a série, né? Hoje a aula vai ser menor um pouco. Mas não esquecendo que no segundo momento aqui nós vamos orar por você. Então já vamos lá, pegue caneta e papel. Então o título dessa aula de hoje, falando sobre a série Habilidades com as Pessoas, é assim, olha. Como habilmente conversar com as pessoas. Meu Deus! Como ter habilidade para conversar com as pessoas. Meu pai! Como fazer isso? Tem tantas pessoas tímidas, né? Tantas pessoas que não conversam com as pessoas, pessoas caladas, né? E a gente, para ter sucesso na vida, precisa saber conversar, saber dialogar. Isso mesmo. E nós vamos aqui, então, começar aí a aprender sobre isso. E eu quero ler, então, aqui um versículo que nós estamos falando aqui dentro da palavra de Deus, que é um dos versículos famosos aqui, que está lá em 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, que vai falar sobre o amor. E Paulo, então, ele deixa para nós um versículo que nós vamos levar para essa aula de hoje, que fala assim, olha, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Ou seja, 3 coisas que você tem que ter na vida para ter habilidade com as pessoas. Fé, esperança e amor. Né? Estes 3 você tem que ter, mas o maior destes é o amor. Então, nós precisamos de amor, que é um dos frutos do Espírito Santo, para a gente começar aí, né, saber, ter habilidade de conversar com as pessoas. Porque tem muitas pessoas que vai conversar com a outra, não tem amor, não sabe conversar. Se irrita facilmente e muitas vezes surge discussão, brigas. Então o amor ele é fundamental, né? Como você ter essa habilidade para conversar com as pessoas. Saber ouvir, ter amor com as pessoas. Nós vamos trazer aqui então algumas técnicas agora dentro da psicologia, dentro da sociologia, para você aprender também a lidar, conversar com as pessoas. Quando você conversar com as pessoas, descubra o assunto de maior interesse possível para elas e fale sobre isto. Ou seja, numa conversa, num relacionamento, você então tem que preocupar num assunto que interessa para aquela pessoa. Outra coisa, qual é o assunto mais interessante possível para elas? Para elas mesmas. Então, meu querido, a Bíblia já fala, né? Nós precisamos amar ao próximo como nós mesmos. E Paulo fala aqui em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, que da fé, esperança e o amor, o maior é o amor. Você tem que ter amor. E quando você for conversar com as pessoas, quando você falar com o seu intelector, com a pessoa que está na sua frente, né, a respeito dele próprio,
Ele ficará profundamente interessado e extremamente fascinado. Ele ficará com uma boa impressão sua por ter feito isso. Então, daqui a pouco eu vou dar algumas técnicas aqui, como você vai fazer isso. Quando você falar com as pessoas sobre elas mesmas, você estará trilhando o caminho certo. Entenda a natureza humana como sua aliada. Se você falar com as pessoas sobre você, você estará trilhando o caminho errado. Comece então falando com as pessoas sobre elas. Tenda a natureza humana como sua adversária. Deixe essas palavras fora do seu vocabulário. Muitas vezes as pessoas ficam assim, eu, meu, mim, minha, eu sou isso, né? Eu tenho isso, é meu, isso não. Substitua, querido, essas palavras por apenas umas, a mais forte dos relacionamentos, de habilidades com pessoas, né? Que é falado pela língua humana, que é você. Ou seja, quando você for falar com uma pessoa, né, lembre-se dela, né? Fale sobre a pessoa, sobre você, porque está do seu lado. Amém? Por exemplo, isto é para você. Ou seja, você está beneficiando. Se você fizer isso, ou seja, isso agradará a sua família, ou seja, isso vai agradar você. É você. Terá muitas vantagens. Se você desistir do prazer de falar sobre o você e abrir mão do uso das palavras eu, meu, minha, né? A força da sua personalidade, o seu vigor pessoal e influência serão grandemente aprimorados. Ou seja, esqueça o eu. Fale do você. Amém? A pessoa que está na sua frente. Reconhecidamente, é difícil fazê-lo, isso requer prática. Requer muita prática. Mas a recompensa faz valer a pena. Um outro modo interessante, querido, é fazer com que as pessoas, as próprias pessoas, falem sobre elas mesmas. Deixe as pessoas falar delas. Ouça, é muito mais fácil elas falarem sobre si mesmas do que sobre qualquer outro assunto. E nós vamos dar aqui algumas estratégias para isso. Se você conduzir os outros assuntos relacionados a elas mesmas, elas irão gostar muito de você. Então, presta atenção, querido. Como habilmente conversar com as pessoas. Você vai falar delas, não de você, né? Esse você é eu, mas você vai falar do você, ele. Falar dele, falar sobre aquela pessoa. Amém? Comece com perguntas simplesmente como essas. Anote aí, olha só. Como está a sua família? Primeira pergunta. Não vem falar, eu fiz isso, fiz aquilo, não. Já começa falando, ô fulano, como que está a sua família? Você vai começar a falar, perguntar coisas dela, né? Não do meu eu. Outra coisa, como está, né? Às vezes a pessoa tem um filho lá que está no exército, né? Como está seu filho no exército? Ou pergunta, como está seu filho lá na faculdade, né? Seu filho está fazendo faculdade, como é que ele está? Aonde a sua filha casada está morando agora? Se preocupe com ele, com a família dele. Há quanto tempo você está nessa empresa? Às vezes você que trabalha com uma pessoa e nunca perguntou para ela, quanto tempo você está trabalhando aqui? Preocupe-se com ela. Esta é a sua cidade natal? Você é daqui de Goiânia, né? Eu moro aqui em Goiânia. Ou você que é de São Paulo, do Rio de Janeiro? Está aí. Às vezes a pessoa veio lá do Nordeste, né? Você nem sabe. Às vezes até sabe, pelo sotaque. Mas pergunte, você é aqui do Rio? Você é aqui de São Paulo? Você é aqui de Goiânia? De onde você é? E o que você acha disso? Pergunta para ela, né? Você trabalha numa empresa, ou às vezes vocês estão trabalhando lá no assunto tal. Pergunta para ela, o que você está achando disso? Aquela, né? É uma foto de sua família? Às vezes a pessoa tem ali na mesa, né? Tem uma foto. Quem que é aquela pessoa? São coisas para você chegar, conversar e ter relacionamento. Você gostou da viagem? Às vezes a pessoa viajou, né? Chegou de férias e você nem pergunta nada. Elas gostam de falar, né? O que aconteceu. Ô, fulano, como é que foi a sua viagem? Às vezes ela foi visitar um parente, foi visitar um pai. Ou o mês saiu de férias. Como é que foi a sua viagem? Me conta aí. Sua família vai bem? A sua família também vai? A sua família foi nessa viagem?
Como é que foi? Ou às vezes as pessoas vão viajar, né? Você pergunta, como é que vai? Sua família vai também? Como é que vai ser? Então, querido, muitos de nós não somos interessados aos outros, porque permanecemos ocupados pensando e falando sobre nós mesmos. Então, meu querido, essa segunda aula, grande estratégia de habilidade com as pessoas é você conversar com as pessoas sobre elas e não sobre você. Fica aqui, então, esse recado. Fica aqui essa estratégia para você levar nessa segunda aula. Pense primeiro, então, nas pessoas com que você está falando, não em você. Amém? Outra coisa, você deve lembrar-se de que o importante é os seus ouvintes, né, gostarem de suas observações e assuntos discutidos, e não de você. Amém? Então, quando conversar com os outros, presta atenção, converse sobre eles e faça-os falarem sobre si mesmo. E você vai esquecer o seu eu por enquanto, tá bom? Então, aqui está como ser um conversador mais interessante. Tem certeza que toda vez que você for conversar com as pessoas e você for falar sobre essa pessoa, ela vai ficar lembrando de você. Fala, aquela pessoa preocupou comigo. Ou, né, o fulano, ó, o pastor Davi, ele veio conversar comigo, ele quis saber como é que eu estou, ele quis saber sobre a minha família. E ele vai lembrar mais de você, tem certeza. Porque quando a gente fica falando só da gente, as pessoas vão ficar falando assim, essa pessoa aí só pensa nela, só fica falando de coisa dela. Ou seja, você já levou uma coisa desagradável para a pessoa. Então você vai levar uma coisa amável, agradável. Você vai então começar a conversar com as pessoas falando sobre ela e não sobre você. Amém? Então é isso, querido. Essa é a segunda aula. Eu falei que essa aula é menor, tá? E amanhã nós teremos aqui a terceira aula. Você vem nos acompanhar aqui neste momento aqui de habilidades com pessoas, tá bom? Vamos então agora entrar aqui no segundo momento de todos os dias, que é o nosso momento de oração, os minutos de oração. Eu quero orar por você, para que Deus te ajude a você a saber conversar com as pessoas, né? Como foi orientado aqui agora, tá? Vamos orar então? Pai querido, Pai amado, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por mais um dia aqui nesta aula, neste canal, nessa série Habilidade com as Pessoas. Pai querido, que o Senhor venha dando, Jesus, o fruto, né, do Espírito Santo sobre elas, que é o amor. A Deus, que elas possam levar para a vida delas essa estratégia, Senhor, de pensar mais no próximo, falar do próximo, do que falar delas mesmas. Ó Deus, ajuda, Senhor, ajuda elas a levar isso para a vida, para a prática, dia a dia, porque com isso elas vão ter uma vida melhor, elas vão ter uma carreira de sucesso, ter uma vida familiar melhor, uma vida social melhor, meu Pai. Eu te peço então, Senhor, derrame sobre elas essa manhã este grande fruto do Espírito Santo, que é o amor, que elas possam pensar mais no próximo como em ti mesmo, como nós falamos aqui, que essa é a grande estratégia de relacionamento, essa é a grande estratégia de habilidade hoje no mundo que vivemos. As pessoas estão carentes, Pai. As pessoas estão carentes de ser ouvidas, as pessoas estão carentes, Senhor, de ser observadas, que nós possamos aprender isso. E cada ouvinte, Senhor, que está ouvindo ou vai ouvir essa palavra, ó Deus, coloque isso em prática e leve para a vida delas hoje, em nome de Jesus. Amém, queridos? E amanhã nós vamos trazer aqui mais coisas sobre habilidade com as pessoas. Não esqueça. E você que está entrando aí agora, né, já inscreve no canal. Se você ainda não é inscrito, acione o sininho, as notificações para você ser lembrado de todas essas aulas que estão indo ao ar. Nos ajude também, curta, comente, isso, dá um like, dá um joinha, tá bom? Vai, isso mesmo, porque o algoritmo, quando você curte e comente, o algoritmo do YouTube encaminha essa mensagem para mais pessoas. E você pode fazer isso também de forma manual. Você vai aqui embaixo na setinha, na asa delta, envie agora essa mensagem para as pessoas assistirem essa série. Vão ser 15 aulas poderosas falando sobre habilidade com pessoas, que eu tenho certeza que pode mudar a sua vida. Eu garanto isso para você, tá bom? Envie agora. Vai aqui, envie o link aí nas suas redes sociais, nos seus contatos. Ajude pessoas também a melhorar, ter aí mais habilidades uns com os outros, tá bom? Te espero aqui amanhã, então, em mais uma aula. Fica com Deus, paz e prosperidade.